Aquilo que temos colocado aqui para você, aquilo que estamos abordando aqui nesses encontros, é algo que só assume um real valor para você na razão em que isso é compreendido. Quando há uma vivência direta, nós temos a compreensão. O mero entendimento ou uma aproximação teórica, como em geral nós fazemos, quando nos aproximamos de um determinado assunto, isso aqui não é suficiente. Nós precisamos aqui ter uma forma de aproximação onde a compreensão, sim, se mostre presente. As pessoas, por exemplo, comentam ou fazem comentários ou fazem colocações sobre determinados assuntos. É muito comum nós sempre comentarmos sobre assuntos dos quais, na verdade, temos uma mera aproximação superficial. Nós fazemos isso com muita frequência. Quando estamos entre pessoas conversando sobre um determinado assunto, observem, você verá isso. Sempre nós temos um comentário a fazer sobre aquele assunto. Todos fazem questão, por exemplo, de opinar, de colocar suas ideias, mesmo que elas sejam muito superficiais, baseadas em coisas que ele ouviu, que ela ouviu. Então, em geral, nós estamos sempre fazendo comentários, fazendo citações. É muito comum, nesse aspecto desta vida voltada para uma vida religiosa, por exemplo, estarmos sempre comentando aquilo que nós lemos, como se de fato aquilo fosse uma compreensão nossa. O que temos ali é um conjunto de palavras que dá origem a uma ideia que, por sinal, não é nossa. Estamos apenas participando, fazendo colocações. Então, existe uma diferença, e nós precisamos aqui, dentro desses encontros, ter uma aproximação clara disso. Há uma diferença entre a compreensão real e o mero entendimento intelectual, quando existe esse entendimento, e a mera necessidade de opinar, para interagir, para participar, para não ficar fora da conversa. Aqui, juntos, nós estamos nos aproximando desta questão da verdade sobre quem nós somos. E isso revela em nossas vidas algo muito precioso, que é a verdade da sabedoria. Na vida, se faz necessário, é fundamental, a verdade se expressando. E ela se expressa quando há sabedoria. Se nós temos a presença da sabedoria e da inteligência, nós temos a verdade sobre o conhecimento. Então, sabedoria, inteligência e conhecimento. Aqui estamos diante de coisas distintas e que precisamos ter um discernimento sobre elas. Se na vida nós estamos de verdade interessados em uma vida profunda, significativa, real,
aqui nesse trabalho, aqui nesse canal, o nosso propósito juntos é nos darmos conta da verdade de Deus, que é a verdade sobre o nosso ser. Nós podemos, na vida, ter uma vida inteira sem qualquer revelação da verdade sobre quem nós somos. Vivendo dessa forma inconsciente, como a maioria das pessoas à nossa volta. Então, aqui juntos, nós estamos investigando esta verdade do florescer divino. A expressão, o despertar da consciência, eu tenho dito, é algo de grande relevância aqui dentro desse contexto de fala. Porque se trata de uma nova consciência que surge quando ocorre esse despertar. Então, aqui, um ponto já para ser colocado para você, e que nós temos enfatizado isso aqui inúmeras vezes. Essa forma como nós conduzimos nossa vida, como nós nos portamos no mundo, como nós nos relacionamos com a vida, que por sinal é uma relação que ocorre primeiro dentro de nós mesmos. É o nosso modo particular de relação que temos com aquilo que se passa dentro de nós, que determina a relação com o mundo do lado de fora. Portanto, com as situações que surgem, com as coisas que acontecem e com as pessoas à nossa volta, dentro do nosso círculo de relações, de relacionamentos humanos, a compreensão daquilo que se passa dentro de cada um de nós. É isso que estamos aqui interessados em investigar. E eu volto a dizer, essa investigação, ela precisa ser direta. Não podemos ficar superficialmente ouvindo falas como essas, sem aprendermos diretamente como trazer isso para as nossas vidas, para o nosso viver diário, para o nosso contato com ele ou ela. Agora, esse contato com ele ou ela, como esse contato com a vida, requer a presença de uma visão bastante clara a respeito de nós mesmos, a respeito de como internamente nós estamos funcionando. Então, a não compreensão daquilo que se passa conosco, esse não aprender sobre nós mesmos, se isso continua dessa forma por mais 40 ou 50 ou 70 anos, essa vida como estamos vivendo, ela se manterá nessa superficialidade. Ela se manterá nesta rotina, nessa continuidade, nesse tédio, nesse velho movimento, onde não temos a presença da realidade divina. Para a maioria das pessoas nesse mundo, constate isso, observe isso. Por exemplo, em seu círculo de relacionamento. Quantas pessoas realmente você conhece que têm interesse real em se voltar para essa compreensão? Agora mesmo você está aqui assistindo esse vídeo, dentro do canal. Se você já assistiu alguns vídeos, ou se você está assistindo esses vídeos, observe isso.
Quantas pessoas do seu círculo de relacionamento têm real interesse por esse assunto? Provavelmente você não consegue nem tocar nesse assunto com elas. O que é que isso nos mostra? Que estamos abordando aqui um assunto que não é de grande alcance. As pessoas vivem dentro de uma superficialidade muito grande. E, em geral, elas consomem muito rápido, com muita pressa, esse tipo de conteúdo que nós colocamos aqui. E esse consumo rápido e apressado não alimenta. Então, em geral, as pessoas vivem dentro de uma superficialidade. E elas não se voltam para essa investigação. Isso quando elas têm algum interesse de se aproximar de um vídeo como esse. O que distrai as pessoas, o que traz entretenimento para as pessoas, diversão para as pessoas, é o que elas têm maior interesse. O ser humano, ele está em busca de algo na vida que lhe facilite esquecer os problemas que ele tem. A nossa inclinação geral é pela busca de algo que nos faça temporariamente passar o tempo. Agora reparem a expressão passar o tempo. E é passar o tempo com entretenimentos, com diversões. Mesmo quando nós nos voltamos para essa assim chamada busca espiritual ou de uma vida religiosa, nós estamos apenas procurando alguma coisa que preencha temporariamente, veja, temporariamente, nossas vidas. Então, em um final de semana, nós vamos ao templo, vamos à igreja, nos voltamos para o teatro ou cinema, para algo que temporariamente nos traga um certo preenchimento emocional, em linha com as nossas inclinações. Se nós gostamos de música clássica, nós vamos para um ambiente. Se nós gostamos de rock, nós vamos para um outro ambiente. E se nós gostamos de religião, nós vamos para um outro ambiente. Vamos para um espaço religioso, desta ou daquela religião. E fazemos isso no final de semana, que é quando temos um pouco mais de tempo livre para passarmos o tempo. Quando você tem um pouco mais de tempo livre, observe isso, é quando a mente, esse movimento interno da consciência em você, começa a se expressar de uma forma mais visível. E qualquer coisa que você encontre para passar o tempo, quando você está nesse tempo livre, porque não está trabalhando, porque não está ocupado fisicamente ou intelectualmente com o trabalho, melhor. Então o ser humano ele tem essa inclinação de busca, de esquecimento dessas dores, desses conflitos, desses problemas internos. Assim, a nossa inclinação, em geral, é uma inclinação de fuga. Fuga desses problemas internos. Nós queremos qualquer coisa que possa abafar temporariamente essa dor linkada ao eu.
nesta noção particular de meu. Portanto, é muito comum esse movimento em nós de escape ou fuga de nós mesmos. Nós não sabemos lidar com estados internos, onde está presente nele a complicação, o problema, a dor, o conflito, o sofrimento. Nós não sabemos lidar com esses estados internos que nós temos. Nós não sabemos lidar com eles porque nós não compreendemos como nós funcionamos internamente. E qualquer coisa que nos ajude temporariamente a minorar, a diminuir, a nos fazer esquecer essa dor, para nós é a solução. Mas notem, estamos diante de uma solução que não é solução. A verdadeira vida religiosa, ela não é um espaço onde lá você encontra um refúgio ou um autoesquecimento desta dor. A real vida religiosa é lidar consigo mesmo e ir além do sofrimento. Enquanto houver sofrimento, não teremos ciência da realidade divina. E esse autoesquecimento do sofrimento, em razão de algum nível de aproximação, de prazer, de preenchimento, de realização temporária, algo que ocorre a nível emocional, quando estamos dançando, ou ouvindo música, ou cantando, ou ouvindo palestras, sermões, nada disso resolve. Nós precisamos ter ciência da verdade divina. Então nós temos que tomar ciência daquilo que se passa conosco. Precisamos eliminar das nossas vidas essas fugas psicológicas. Essas fugas são conhecidas em psicologia. Esse modelo psicológico de existência humana é algo muito clássico, algo presente. Nós estamos diante de um modelo de vida e de existência onde a nossa cultura, o mundo em que vivemos, a estrutura de mundo que temos é a estrutura do entretenimento, da diversão, da gratificação, do prazer, da constante busca do prazer físico, sentimental, emocional. Isso é de grande interesse do público. O ser humano tem o interesse de ver os seus problemas diminuído, arrefecido. Aquilo que nós, em geral, chamamos de solucionado ou resolvido, não é real. Pode parecer que queremos ver a solução para os problemas. De fato, nós estamos em busca de um alívio, de uma diminuição, de um afastamento da dor. É isso que, em geral, nós buscamos. Alguns poucos entre nós são sérios quanto a isso. E aqui com você, nós estamos trabalhando com você exatamente isso. O despertar desta verdade sobre Deus, que é a verdade sobre você.
Mas quero repetir isso aqui para você. Não há como você ter uma real aproximação de Deus sem antes ter uma compreensão da verdade sobre você. E essa compreensão da verdade sobre você é algo que está presente quando você aprende a lidar consigo mesmo, a ficar ciente de suas reações. Quando você aprende a aprender sobre si mesmo. É quando o fim do sofrimento ocorre. Então, essas variadas formas de problemas presentes em nossas vidas estão produzindo conflitos, desordem, problemas, sofrimento. Enquanto não eliminarmos isso de nossas vidas, não teremos a real visão de Deus. É importante que isso fique claro aqui para você. Todo esse movimento, repare, em busca da verdade, não é porque o ser humano está à procura da verdade. Ele está à procura de algo que lhe faça escapar, se livrar, diminuir, arrefecer essa dor, esse sofrimento. Enquanto que a realidade desse encontro com a verdade, desta revelação da verdade, desta procura pela verdade, requer a presença do fim para essa psicológica condição em que nós nos encontramos, onde o sofrimento está presente. Portanto, não se trata de buscar Deus para se livrar do sofrimento. Se trata de tomar ciência desse estado de sofrimento presente. Aprender a olhar para isso. Aprender a lidar com isso. Aprender o que significa ficar ciente desse próprio movimento que sustenta esse elemento presente aqui na vida, que é o eu, o ego, esse sofredor. É quando temos a eliminação disso. E é por isso que se faz necessário a compreensão de si mesmo, daquilo que se passa com você. Então, o autoconhecimento é a base para a eliminação do eu, desse mim, desse ego. É ele o elemento que sustenta essa psicológica condição de dor, de sofrimento. E é exatamente quando isso é eliminado que temos a visão da realidade que está presente, que é a realidade divina. O pensamento é um elemento presente em você, criando todo tipo de estratégia, de escape, de fuga. E nós temos que nos dar conta disso. Nós temos que nos tornar cientes disso, de como nós funcionamos. E que, de fato, todo esse movimento do ego não é para o fim dele mesmo, é para a continuidade dele mesmo. Então, o que ele busca, na verdade, ainda é uma projeção de algo no qual ele quer continuar. É importante nós nos aproximarmos disso com profundidade, como estamos fazendo aqui, nesse canal. É como coloquei agora para você. Esse assunto, como ele tem essa profundidade, essa visão em profundidade, muito poucos se envolvem nesse tipo de investigação. Nós temos que abandonar essa superficialidade, dessa assim chamada busca espiritual.
ou de vida religiosa, para uma real compreensão da verdade sobre quem nós somos, para irmos além desse modelo de superficialidade nesta vida mundana, onde o interesse declarado é por entretenimento e prazer, e precisamos ir além dessa assim chamada vida espiritual, ou de busca espiritual, ou de espiritualidade, como, em geral, nós conhecemos, porque ainda estamos lidando, dentro desta busca ou procura, nesse velho modelo, ainda com formas de fugas, de mecanismos de fugas psicológicas. Nós precisamos ter uma visão clara da verdade, daquilo que se passa conosco nesse instante. Assim, aquilo que revela a verdade da sabedoria é a presença dessa inteligência. Aqui, o florescer dessa inteligência. A verdade da inteligência espiritual lhe dá a clareza para o fim desse sentido do eu, desse ego. Esse é o fim para o sofredor. É a presença do sofredor, a presença do sofrimento. É a presença dessa pessoa em contradição interna, em conflito interno, nesse modo de sentir egocêntrico, pensar egocêntrico. É isso que está colocando a vida do ser humano na relação com o outro, com o mundo à sua volta, produzindo confusão, produzindo sofrimento. Uma vez que você, como alguém, está sofrendo, você não tem alegria, felicidade, amor para compartilhar. Assim, as nossas relações são conflituosas em razão do fato de que estamos em conflito com nós mesmos, internamente. Aqui estamos juntos com você, aprofundando tudo isso, olhando para esta psicológica condição que é a condição do eu, desse mim. Isso requer esse olhar novo, que lhe aproxima de si mesmo, que é o autoconhecimento. Então, como aprender sobre isso? Aqui no canal nós temos uma playlist sobre esse aprender sobre o autoconhecimento. Porque enquanto não houver essa base, você não pode ter um edifício. Quando se vai construir um prédio, se faz uma base. Nós temos que ter uma estrutura para termos um edifício ali. Então, os especialistas, no caso, os engenheiros, eles fazem um estudo do solo, fazem um estudo de tudo que se faz necessário para a edificação daquele prédio, daquele edifício. E a primeira coisa é a base. Aqui a base, a estrutura para uma vida divina, para uma vida em Deus, para uma vida real, para uma vida em amor, liberdade, felicidade, requer a presença da sabedoria. Então nós precisamos do fim da ignorância sobre quem nós somos. É o que estamos trabalhando aqui com você.
Essa ignorância a respeito de nós mesmos é a ignorância a respeito da vida, é a respeito do outro. Repare a implicação disso. Se não há amor, se não há verdade, se não há presença da realidade na vida, essa particular vida da pessoa é a vida do eu, é a vida egocêntrica. Essa é a condição do mundo, essa é a condição do ser humano comum. Porque lhe falta uma visão divina, uma visão de Deus. Aqui estamos com você abordando a verdadeira vida espiritual, a verdadeira vida religiosa, a verdadeira vida divina, a verdadeira vida em Deus. Então, o nosso assunto aqui é o despertar espiritual, a iluminação espiritual, a ciência do seu ser, a verdade sobre você. É o fim da desordem, é o fim do sofrimento, é o fim do medo. Portanto, esse é o nosso assunto aqui com você, nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos. São 2 dias de forma online, trabalhando isso aqui com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A única realidade é a realidade do seu ser. E ela definitivamente não é humana. Não é animal, não é vegetal, não é mineral. É a realidade de Deus. O que é esse sentido de dualidade? É a ideia